Aqui no estúdio nós temos o doutor em neurologia, Kelson James. Boa noite, doutor Kelson. Vamos começar pela pergunta mais básica, que muita gente em casa não sabe. O que é a microcefalia? Boa noite, Ari. Boa noite aos telespectadores. Na verdade, microcefalia é um diagnóstico que é dado quando a criança nasce, em que o perímetro cefálico, ou seja, o tamanho da cabeça, ele é menor do que 33 centímetros. Muito pequeno, né, doutor? Muito atrofiado, né? Isso refere, assim, a gente infere disso que o cérebro também, que está dentro da cabeça, ele fica um pouco mais atrofiado. E isso, claro, traz sequelas imediatas para a criança, para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento de suas habilidades motoras, não? Certamente. Ao nascer, a criança pode ter dificuldade para respirar, ficar mais tempo no berçário e, com o crescimento, os marcos do desenvolvimento não são alcançados naquele tempo. Então, a criança que deveria andar com um determinado período, ela atrasa mais. Ela atrasa para andar, atrasa para falar. E na idade um pouco mais da infância, vai ser aquela criança que vai ter dificuldade para aprender, não vai conseguir aprender bem na escola. A gente tem perguntas dos telespectadores, mas antes eu queria fazer uma outra, que é o seguinte: o próprio ministro da Saúde, deputado federal Marcelo Castro, que é médico, ele aventou a possibilidade de uma ligação entre a contaminação pelo Zika vírus, primo da dengue, e as grávidas que tiveram filhos com microcefalia. No entanto, há uma informação nova que dos 36 casos registrados no Piauí, em apenas 5 gestantes, em apenas 5 mães, né, parturientes, havia essa relação. Ou seja, elas tiveram o Zika vírus e depois filhos com microcefalia. Pode-se, então, descartar essa relação direta ou não? Na verdade, os sintomas da infecção pelo Zika são sintomas de infecção por flavivírus, que é o nosso conhecido dengue, como você falou. Então, o paciente tem febre, dor no corpo, artralgia, tem rash, ou seja, máculas na pele. E nos casos de Zika, existe um percentual bem importante que os pacientes podem ter a infecção, podem ser contaminados, mas eles podem não apresentar sintomas. E eu acho que isso explicaria, né? Isso explicaria. Quer dizer, 5 tiveram aquelas manchas vermelhas, como se fosse brotoeja, né? Sim. É uma alergia. E outros pacientes tiveram o vírus, mas não o manifestaram fisicamente. E o diagnóstico como que foi feito? Na Fundação Evandro Chagas, eles tiraram o líquido amniótico, que é aquele líquido que banha o bebê, dentro do útero, e eles encontraram o vírus do Zika vírus nesse líquido. Bem, vamos ver o desenrolar dos fatos, mas a gente tem as dúvidas dos nossos telespectadores para o neurologista Kelson James, que é doutor nessa especialidade médica. Vamos à primeira. Meu nome é Vanúzia e eu gostaria de saber o que o mosquito tem a ver com a doença. O mosquito, a Aedes aegypti, ele é o transmissor da doença, tanto da dengue quanto do Zika vírus e da febre chikungunya também. Então, daí a importância da gente em Teresina, que é uma cidade quente, ter cuidado com a casa, não deixar a água parada, a água limpa parada, colocar todos os frascos de cabeça para baixo e aceitar que o funcionário da prefeitura adentre a sua casa e pesquise focos da larva do mosquito. Doutor, a esposa de um jornalista aqui da casa está gestante e eles iam passar agora uma semana de férias em Recife. E ele me disse que o médico desaconselhou a viagem. Disse que ela não deve ir a Recife porque ela está gestante e poderia se contaminar com o Zika vírus. O senhor aconselha o que para as gestantes que nos escutam em relação, por exemplo, a viagens entre capitais nordestinas ou até um comportamento preventivo dentro mesmo de Teresina? Essa situação é muito nova para a gente. Até no mundo a gente não tinha essa relação bem estabelecida. Nós não temos estudos ainda para dar segurança ao paciente, né, Ari? A gente sabe que a gente não está num período de transmissão alta do vírus, então a gente não precisa ficar apavorado também com essa situação. Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados, né? A paciente pode utilizar repelente, como está sendo indicado pelos obstetras, entendeu? E evitar realmente estar em áreas que tenham mosquito. Mas, assim, não precisa ficar desesperado, está num período que não tem muita transmissão. Eu acho que o que precisa acontecer é que a gente tenha consciência de não deixar a água parada, tentar eliminar o mosquito para que no próximo ciclo de infestação a gente tenha menos casos de transmissão. Começa na segunda-feira uma grande mobilização que foi convocada pelo governador Wellington Dias ontem, numa reunião na qual compareceram representantes do Exército, Ministério Público e prefeituras. Ele já convocou outra reunião, doutor Kelson James, com os prefeitos e secretários municipais de saúde.
essa mobilização é para evitar uma contaminação maior. Nós temos 3 municípios em estado de emergência, né, para a dengue, inclusive. Essa mobilização, ela é de fato realmente urgente nesse momento? Eu acredito que seja válida e urgente. Acho que deveria ter sido feito há mais tempo, né? Porque, assim, uma criança que tem microcefalia, ela vai passar o resto da vida causando custos à medicina pública ou privada. Então, o custo para dar atenção a essas crianças é muito alto com terapia. Então, eu acho que realmente é válido e o governador está exercendo o seu papel de chefe do nosso estado. Olha, a gente tem mais perguntas de telespectadores, mas não custa nada lembrar quais são as prevenções que as pessoas precisam tomar em casa, no ambiente de trabalho também. Não deixar nunca água parada. E acabou aquela história de que o mosquito só gostava de água limpa, não existe mais, né, doutor? E também do carro fumacê, também acabou um pouco. Ele é inútil, né? Aquele Não carro tem fumacê tanta é inútil, evidência, né? porque não penetra muito no alojamento As pessoas do fazem vírus. fechar a casa quando o carro fumacê passa, elas trancam as portas. Mas é fundamental que a gente não deixe água parada, que a gente coloque todos os recipientes para não acumular água, para tentar atuar na raiz do problema, que é onde o mosquito se desenvolve. E o mosquito pode ficar até 2 anos morando numa superfície. E ele vai e se renova, né? Quando ele consegue uma água novamente, a larva vai... Doutor, ele fica 2 anos incrustado na superfície, resistindo a sol, a frio, a tudo. Ele tem chance de renovar a larva, na verdade, né? Impressionante a resistência dele, né? E a quantidade de mosquito que uma fêmea só consegue de larvas um exército. É exponencial o crescimento. Impressionante. A gente tem mais uma participação, né, dos nossos telespectadores e em seguida o doutor Kelson James responde aqui no estúdio. Vamos lá. Meu nome é Cíntia, eu queria saber como prevenir a doença. Olha aí, ela falou, deve se referir a dengue, chikungunya e zika, né? Existem formas de prevenção. Você pode colocar telas na sua residência para impedir o mosquito de entrar. As mulheres grávidas podem usar repelentes. Não faz mal, né? Não faz mal porque é uma medicação tópica, só na pele, entende? E eu acho que as mulheres grávidas têm que ir realmente ao seu obstetra, fazer acompanhamento pré-natal, como a gente sempre indica. Mas o que é mais importante, nós reiteramos, é o controle do mosquito. Doutor Kelson James, houve uma época também que muita gente trocava mudas de uma planta parecida com a cana-de-açúcar, né, a planta, inclusive, dizendo que essa planta repele o mosquito. É verdade? Há uma constatação? Não, a gente não tem evidência ainda nesse sentido. Ou seja, mais um mito, né? Mito. Todo mundo com essa planta, eu não me recordo agora o nome da planta, mas realmente houve uma distribuição grande e a troca entre os moradores aqui de Teresina e do interior do estado também. Temos uma última participação dos nossos telespectadores. A gente teve um problemazinho no áudio da última participação, mas eu gostaria, antes de encerrar, que o senhor dissesse se é possível a gestante identificar a microcefalia nos primeiros meses de gravidez, quando ela faz aqueles exames rotineiros, o chamado pré-natal. Nos primeiros exames de gravidez, não. A translucência nucal é uma manifestação que você consegue diagnosticar precocemente, mas o diagnóstico é inespecífico, a gente não sabe qual que é a doença que vai se gerar disso, né? Que é uma alteração no ultrassom. Mas no segmento da gestação, sendo feitos ultrassons de repetição, você pode avaliar qual que é o crescimento, mas o diagnóstico mesmo de hidrocefalia são os 33 centímetros no nascimento. Olha, eu quero agradecer ao doutor em neurologia Kelson James. Muito obrigado, doutor, por tirar as dúvidas para a gente neste sábado. Eu te agradeço pelo convite, pela simpatia de sempre e pela solicitude. Boa noite a todos. Um bom final de semana para o senhor. Este foi o Pergunte Aí.